Imagina que você acorda, pula o café da manhã, passa o dia inteiro sem comer nada sólido e faz apenas uma refeição completa no fim da tarde ou à noite. É isso que muita gente chama de OMAD. One Meal a Day, comer uma vez por dia. Parece simples e até libertador, mas o que realmente acontece no seu corpo quando você concentra todas as calorias em uma única janela curta? Primeiro, vamos entender o básico. Quando você fica muitas horas sem comer, a insulina cai, o glucagon sobe e o corpo começa a usar mais gordura armazenada como combustível. Isso não é mágica, é fisiologia. Você também entra e sai de estados de queima de gordura com mais frequência, e muita gente relata clareza mental durante o jejum. Até aí, parece ótimo. O problema é que o que parece simples no papel pode ficar complicado na prática, especialmente quando a gente fala de fome, proteína, treino e vida social. Vamos caminhar hora a hora. Nas primeiras 4 a 6 horas depois da sua última refeição, a glicemia ainda está estável e você está usando o que comeu. Entre 8 e 12 horas, a insulina cai mais. O corpo aumenta a lipólise, que é a quebra de gordura, e você pode sentir uma leve fome que vem em ondas. Entre 12 e 16 horas, a grelina, hormônio da fome, costuma dar picos, mas também some se você não responde. Muita gente acha que vai morrer de fome e, de repente, a fome some. Entre 16 e 20 horas, a cetogênese pode aumentar um pouco. Você pode se sentir focado, mas também pode sentir frio nas mãos, um pouco de irritação e a vontade de comer pode voltar forte perto da sua refeição única. E aí chega a hora de comer. Você tem talvez 45 a 90 minutos para colocar tudo o que precisa em uma refeição. Proteína suficiente, vegetais, carboidrato, gorduras, fibras, vitaminas e minerais. Parece fácil, mas encaixar 1.600 a 2.400 calorias com boa qualidade, mastigar bem e ainda se sentir bem depois, não é tão simples quanto parece. Muita gente come rápido demais, exagera em ultraprocessados porque está com fome acumulada e termina estufado, com sono e refluxo. Vamos falar de fome e saciedade. A grelina sobe e desce em ondas. Se você ignora as primeiras ondas, ela costuma cair. O problema é que quando chega a hora da sua única refeição, você está com fome real e com fome hedônica, aquela vontade de comer coisa gostosa. Isso pode te empurrar para escolhas hiperpalatáveis e para comer muito rápido, o que atrapalha os sinais de saciedade. Resultado, você pode acabar comendo mais do que precisa, ou o oposto, comendo menos do que precisa porque não aguenta tanta comida de uma vez. Energia e foco. Muita gente ama a sensação de foco em jejum, principalmente para tarefas analíticas. Mas há um trade-off. Atividades que exigem explosão, força ou várias horas de concentração contínua podem sofrer. Se você treina pesado, a sessão em jejum pode ficar mais difícil e a recuperação pode ficar comprometida se você não acertar a proteína e as calorias totais do dia. Falando em proteína, aqui está o ponto crítico. Para preservar e construir massa magra, você precisa de proteína suficiente por dia, e a distribuição importa. Estudos mostram que espalhar a proteína em 2 a 4 refeições costuma ser melhor para a síntese muscular do que concentrar tudo em uma única ingestão. Dá para bater a meta de proteína em uma refeição? Dá, mas é desconfortável e menos eficiente para a maioria. Se seu objetivo é hipertrofia ou performance, o OMAD não é o melhor protocolo. E as calorias totais? Para perder gordura, você precisa de déficit calórico. O OMAD pode facilitar o déficit porque você tem menos oportunidades de comer. Só que se a sua única refeição for muito pequena, você pode ficar em déficit agressivo demais, perder peso rápido no começo e depois estacionar, com mais fome, menos energia e maior risco de perder massa magra. Se a refeição for gigante e cheia de calorias líquidas e ultraprocessados, você pode nem ficar em déficit. Agora, saúde metabólica. Em pessoas com sobrepeso e resistência à insulina leve, períodos sem comer podem melhorar sensibilidade à insulina, mas isso depende do que você come na refeição e do seu contexto. Comer uma refeição enorme à noite, perto da hora de dormir, pode piorar o sono e a glicemia pós-prandial em algumas pessoas. Para quem tem diabetes, usa medicação, tem histórico de transtorno alimentar, gestantes ou adolescentes, o OMAD não é recomendado sem acompanhamento profissional. Isso não é moralismo, é segurança. Treino e OMAD. Se você treina força, o ideal é treinar perto da sua refeição, de preferência antes, para que o pós-treino seja sua refeição completa. Treinar em jejum total e comer só muitas horas depois pode atrapalhar a recuperação. Se seu foco é apenas perder peso e você faz treinos leves, pode funcionar, mas não é ótimo. Sono e digestão. Uma refeição muito grande tarde da noite
noite pode causar refluxo, sensação de estufamento e atrapalhar o sono. Se o seu horário for à noite por causa da rotina, tente antecipar um pouco a refeição, caprichar nos vegetais, mastigar devagar e evitar excesso de gordura e álcool na mesma refeição. Pequenas mudanças fazem grande diferença. Efeitos hormonais e ciclo menstrual. Em mulheres, protocolos muito restritivos e jejuns longos frequentes podem bagunçar o ciclo, especialmente se a ingestão calórica ficar baixa e o estresse subir. Se você notar alterações, irregularidade, queda de energia, queda de libido, frio constante, cabelo caindo, vale repensar. Não existe protocolo perfeito, existe o que funciona para você no seu momento de vida. Saúde mental e comportamento alimentar. Para algumas pessoas, o OMAD vira gatilho para compulsão. Ficar o dia inteiro segurando a fome e depois comer tudo de uma vez pode criar uma relação ruim com a comida. Se você percebe que está desenvolvendo ansiedade em torno da refeição, culpa ou episódios de comer escondido, melhor recuar e escolher uma janela maior, tipo 2 refeições. E o intestino? Muita fibra de uma vez pode causar gases e desconforto. Pouca fibra pode prender. O segredo é construir a refeição com base em comida de verdade, vegetais, proteína e carboidrato de boa qualidade, e manter água e eletrólitos ao longo do dia. Vamos aos prós, sem romantizar. O OMAD pode simplificar a rotina, reduzir a quantidade de decisões sobre comida, ajudar no déficit calórico para quem come demais em várias ocasiões e pode melhorar marcadores em algumas pessoas. É prático para quem tem agenda apertada e não quer pensar em comida o dia todo. Contras, sem drama. Pode dificultar bater proteína, pode atrapalhar treino e recuperação, pode aumentar compulsão em quem tem tendência, pode piorar o sono se a refeição for tarde e pesada, e pode ser socialmente chato. Também não é a melhor estratégia para quem quer ganhar massa muscular. Se mesmo assim você quiser testar o OMAD, faz com o método. Primeiro, define um objetivo claro. Perda de peso? Simplificar? Experiência? Segundo, escolhe uma janela que caiba na sua vida. Muita gente prefere comer entre 16 e 19 horas. Assim dá para digerir antes de dormir. Terceiro, planeja a refeição como se fosse um prato de atleta, não um vale-tudo. Metade do prato de vegetais, 1 a 2 palmas de proteína, carboidrato de boa qualidade no espaço que sobrar, gordura vinda da comida de verdade e água. 0 calorias líquidas, porque elas passam batido e não saciam. Como montar o prato único? Começa pelos vegetais, crus e cozidos, para dar volume e fibra. Depois a proteína, frango, peixe, carne magra, ovos, tofu, tempeh, iogurte grego, whey se precisar. Depois o carboidrato, arroz, batata, mandioca, feijão, frutas, um fio de azeite ou um punhado de castanhas fecha as gorduras. Mastiga devagar, larga o garfo entre garfadas, respira. Se faltou proteína, acrescenta mais um ovo, mais um filé, um pote de iogurte. Não precisa pesar, pensa em porções visuais. Hidratação e eletrólitos durante o dia. Água, água com gás, café preto, chá sem açúcar. Uma pitada de sal na água ou um gole de água com gás com limão podem ajudar com dor de cabeça leve no começo. Evita exagerar na cafeína, especialmente à tarde, para não atrapalhar o sono. Treino. Na prática, se você treina força, agenda o treino antes da refeição. Se treina cedo e só come à noite, considera pelo menos uma dose de proteína antes, mesmo que quebre o protocolo estrito, porque a recuperação importa mais do que o rótulo do protocolo. Se seu objetivo é só saúde geral e você faz caminhadas, o MAD pode encaixar sem drama. Como começar sem sofrer? Não pula direto para uma refeição. Começa com 2 refeições por dia durante uma semana. Depois aperta para uma refeição em alguns dias da semana, não todos. Observa como se sente, como dorme, como treina, como fica o humor. Se piorar, volta um passo. Sinais de que não está funcionando: fome constante, irritação, queda de rendimento no treino, sono ruim, compulsão na refeição, obsessão com comida, ciclo menstrual irregular,
muscular, perda de peso muito rápida seguida de estagnação. Esses são sinais de que uma janela maior, com 2 refeições, pode ser melhor. Como sair do OMAD sem engordar tudo de volta? Simples, mantenha os princípios. Proteína em todas as refeições, vegetais primeiro, 0 calorias líquidas e abre para 2 refeições. O peso pode subir um pouco no início por glicogênio e água. Isso é normal e não é gordura. Exemplos: dia OMAD, versão onívora, salada grande com folhas, tomate, pepino, cenoura, brócolis no vapor, 250 a 350 gramas de frango grelhado, 150 a 250 gramas de arroz cozido, feijão, um fio de azeite, uma fruta de sobremesa, água com gás. Versão vegetariana, salada grande, tofu ou tempeh grelhado, lentilha ou grão de bico, batata ou mandioca, iogurte grego com frutas. Ajusta as quantidades ao seu tamanho e fome. OMAD e vida social. Se vai jantar fora, usa as âncoras. Vegetais primeiro, proteína sempre, bebidas sem calorias. Não precisa anunciar que está em OMAD. Só monta o prato do seu jeito. Se a refeição social for tarde, antecipa vegetais e proteínas cedo nesse dia e considera quebrar o protocolo. Flexibilidade vence perfeição. Mitos comuns. Primeiro, jejum desacelera o metabolismo. Em curto prazo, não. O que derruba gasto energético é déficit agressivo prolongado, perda de massa magra e falta de movimento. Segundo, você entra em modo de inanição por pular café da manhã. Não. Terceiro, OMAD derrete gordura sem déficit. Não, a conta de energia ainda manda. Para quem OMAD tende a funcionar melhor? Pessoas que não treinam força pesada, que preferem comer uma refeição grande, que têm agenda corrida e não querem pensar em comida o dia todo, que já têm boa relação com a comida e conseguem montar uma refeição de qualidade sem exagero, para quem tende a não funcionar. Quem quer ganhar massa muscular, quem tem histórico de compulsão, quem treina pesado, quem tem problemas de sono, quem tem diabetes ou usa medicação que depende de alimentação regular, gestantes, adolescentes, pessoas com baixo peso. Resumo direto: OMAD pode ser uma ferramenta, não uma identidade. Se usar, usa com comida de verdade, proteína suficiente, vegetais primeiro, 0 calorias líquidas, mastigando devagar e com uma janela que não destrua seu sono. Se não bater, aumenta para 2 refeições e segue a vida. Consistência vence intensidade. Me conta, você já tentou comer uma vez por dia? Como foi sua energia e seu treino? Se quiser, comenta proteína, sono ou compulsão que eu trago um vídeo focado no seu ponto.